Meninas, boa noite quem vai assistir essa gravação. Boa noite, sejam todas bem-vindas. Estamos começando aqui mais um encontro entre filhas e eu estou muito feliz nessa sexta-feira com a presença de vocês aqui. Estou muito feliz. Peraí, gente, às vezes eu me perco em fazer duas coisas ao mesmo tempo. Estou admitindo quem está entrando aqui também. Eu quero ler aqui com vocês. A gente vai falar de um tema. Quem estava aqui na sexta-feira passada, eu acho que foi sexta-feira, né? Que nós falamos sobre rejeição, na sexta-feira passada. E hoje a gente vai falar sobre algo que faz parte desse tema. Não é sobre rejeição, mas faz parte desse tema que é muito importante. E você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. E eu queria que você abrisse o seu coração, abrisse seus olhos e ouvidos espirituais para receber essa palavra. Eu vou ler aqui em Romanos 8. Romanos 8. Eu vou ler na Bíblia a mensagem, depois eu vou ler em outra versão aqui, na Bíblia, Nova Bíblia Viva. E vocês sabem que eu gosto da Bíblia a mensagem, que ela carrega uma mensagem diferente realmente. Então eu vou ler aqui Romanos 8, no versículo 15 ao 16, que diz assim: A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura. É a Bíblia, gente, que eu tô lendo, só é a versão a mensagem. Que sempre nela há uma constante expectativa de aventura, que sempre pergunta para Deus: E agora, Pai, o que vamos fazer? Como as crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos quem somos, pais e filhos. Agora eu vou ler na outra versão aqui que eu falei, que é na Nova Bíblia Viva. Romanos 8, 15 e 16. Vamos lá. Romanos 8, 15 e 16. Na verdade, eu vou ler a partir do 14, tá? Na Nova Bíblia Viva. Porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês Pois vocês não receberam o espírito que os torne escravos medrosos e servis, mas receberam o espírito que os adota como verdadeiros filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. Eu vou ler aqui também 17. E se somos e se somos os seus filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Até aqui, meninas. E interessante nessa versão da Bíblia Mensagem, eu achei bem legal que fala que, bem assim, parece que alguém está conversando com alguém, né? É, cadê essa frase aqui? E agora, pai, o que vamos fazer? Como falam as crianças, né? Criança não fala assim, e agora, pai, a gente vai fazer o quê? E você imagina, você já falou isso para Deus? E agora, pai, o que que nós vamos fazer? E agora, pai, eu não sei o que fazer. E agora, o que que a gente vai fazer? Ou você acha que você tá sozinha aí na sua batalha, que você não consegue perguntar? E agora, pai, o que que a gente vai fazer nessa situação? Porque só pergunta, e agora, pai, o que que a gente vai fazer? Quem se vê como filha, né? Porque quando a gente se vê sozinha no meio de um problema, aí a gente, opa, é comigo mesmo. Né? Esse problema aqui é meu. Eu que vou ter que resolver. A gente nem fala, e aí agora, pai? E agora, pai, o que eu vou fazer? E eu queria, eu queria lembrar uma coisa que você já sabe. Provavelmente você já percebeu. Existe um- uma grande sede do inimigo em acabar com a paternidade.
no mundo. Você já percebeu isso, né? Você já deve ter percebido. Gente, eu vi uma coisa hoje que me chamou muita atenção. Eu nem sigo essa pessoa, eu nem sigo esse canal, mas apareceu no YouTube pra mim e eu vi de uma forma assim, aquilo me chamou tanta atenção. É um tal de Felca, eu acho que é Felca. Eu não sei como é, nem como chama, parece que ele é um influencer. Apareceu um vídeo sobre, eu acho que é adultização, o nome do vídeo, no YouTube. E aquilo me chamou tanta atenção. Ele são crianças sendo adultizadas. Não sei se é assim que fala, adultizadas, mas eu acho que é isso, né? Adultizadas. E essa é uma das armas do inimigo para que as crianças cresçam perdidas, né? E por que existe a adultização? Porque existem famílias desestruturadas, sem pais, ou com pais fracos. Homens fracos geram famílias fracas. Famílias fracas geram uma sociedade fraca. Uma sociedade fraca gera uma igreja fraca, né? E é por isso que o inimigo tenta atuar na infância. E ele fez o possível e o impossível dele para atuar na nossa infância. É ou não é, gente? Se alguém aqui teve uma infância maravilhosa, que não tem problema, é privilegiada. Porque todo mundo que eu conheço teve algum probleminha na infância, né? Teve alguma marca na infância. Por melhor que tenha sido os pais, teve alguma marca na infância. E isso, gente, gera uma série de problemas na nossa vida, né? Porque uma criança que teve problema lá na infância, ela, ela carrega um problema na, na vida adulta por conta de. Porque o pai é aquele que dá destino. O pai é aquele que vai forjando a nossa identidade. Ele vai dizendo pra gente quem a gente é. O pai, ele vai nos ajudando a com com o nosso para onde eu vou. E normalmente quando a gente não sabe o que que a gente tem que fazer, para onde que a gente tem que ir na nossa vida adulta, é porque a gente não teve uma infância com com isso firmado, sabe? Com a questão do nosso destino, da nossa paternidade bem estruturada. E aí a gente cresce assim, eu não sei o que que eu faço, eu não sei como é que vai ser, a gente não sabe qual é o nosso, o que que a gente tem que fazer da nossa vida, né? Perdido, como colocou a Alexandra aqui, é bem isso. A gente cresce perdido. Às vezes é normal quando passa da adolescência para, né, ali da infância para adolescência, da adolescência, aquela fase que está se tornando adulto, você e agora? Mas totalmente perdido, normalmente é quando a gente tem problema na nossa paternidade, né? E, e o inimigo faz de tudo para que a gente tenha problema na nossa paternidade. Por quê? Porque filhos recebem herança, escravos recebem trabalho. E ele não quer que a gente acesse a nossa herança. Ele não quer que a gente tenha acesso à nossa herança. E aí, uma diferença básica de quem é filho e de quem é escravo, ou de quem é trabalhador. Vou dizer a palavra trabalhador. Trabalhador recebe salário, filho recebe herança. O, o escravo, o trabalhador, trabalha para alguém. O filho trabalha com alguém. Se o meu pai tem uma empresa, eu trabalho com o meu pai, não para o meu pai. É ou não é, gente? Se eu tenho um pai rico, eu trabalho com o meu pai, não para o meu pai.
né? Aquilo ali vai ser meu, aquela herança vai ser minha. Então eu trabalho com o meu pai para tomar conta daquilo ali que vai ser meu qualquer dia, né? Que já é meu, na verdade, né? Que já é meu. E essa parte que eu falei, né? Que o filho, o escravo, na verdade, ele cresce sem destino, sem propósito, ele nunca sabe o que ele tem que fazer. Já o filho, ele já sabe. Bom, eu tenho a empresa do meu pai, eu vou aprender aqui como é a empresa do meu pai, e quando eu precisar, eu vou fazer, eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas ele tem uma herança, ele sabe qual é o destino dele, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe quem ele é. E sabe, a palavra identidade, ela carrega o mesmo, idem, o mesmo. É o mesmo, a mesma qualidade. Identidade, a mesma qualidade. E qual é a identidade que a gente carrega? A mesma qualidade do meu pai. E se eu não sei quem é o meu pai, eu não sei quem eu sou. É ou não é, gente? Se eu não sei quem é o meu pai, eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem eu tenho que ser. E é por isso que a nossa identidade é tão ferida, porque muitas vezes a gente não sabe quem é o nosso pai. A gente não conhece realmente o nosso pai. E eu não consigo ser realmente quem eu tenho que ser, se eu não sei basicamente quem ele é, se eu não me relaciono com ele. Eu. Ai, meu Deus. Deus, prepara o nosso coração para ouvir isso, Deus. Eu sei que ele já preparou. Glória a Deus, eu sei que ele já preparou o nosso coração para ouvir isso agora. Tudo que a gente está ouvindo aqui. Porque vocês não estão ouvindo sozinhos, eu estou ouvindo também, gente. Por que que nós não nos vemos como filhos? Por que que nós não nos vemos como filhas? Porque nós não nos relacionamos. Porque nós não nos relacionamos. E nós não nos relacionamos porque nós não nos vemos como filhas. É uma bola de neve. E, e aí o que que acontece? Nós servimos para ser aceita por ele. Aí a gente trabalha para ele e não com ele, para ser aceita por ele, para ser aceita pelas pessoas. Porque o que que o mundo fala pra gente? Performance. Você precisa fazer para ser. Quando você conhece alguém, o pessoal logo pergunta: o que que você faz? Não, não é, gente. Você faz o quê? Você é o que você faz para o mundo. Você é o que você faz. Para Deus, não. Para Deus, você é porque você é filha dele. Para Deus, nós somos porque nós somos. E a gente entra nessa mentalidade do mundo de preciso fazer para ser, né? E hoje, essa noite, Deus está nos convidando a entender quem Ele é, para entender quem nós somos, nos ver como filhas, para realmente a gente saber quem a gente é e ser, né? E ser. Porque sabe, em alguma fase da vida a gente tem uma crise existencial. Quem eu sou? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que ser? E essa crise existencial não é quem é crente, não, gente. É todo mundo, né? Todo mundo tem essa crise existencial. Esse momento da vida que a gente fica assim, quem eu sou? O que que eu tenho que fazer? E essa crise existencial, ela acontece porque a gente
precisa realmente saber quem a gente é. E quando a gente sabe quem a gente é, a gente faz naturalmente. A gente faz naturalmente, né? E hoje é uma noite que Deus, ele marcou para que a gente perdoe. Perdoe o pai que você conhece ou que você não conheceu. Perdoe o pai que ainda tá por aqui ou que não tá mais, que já não tá mais entre nós. Porque é esse pai que já errou, que pode ter feito muitas coisas erradas, que se a gente ainda tem, sabe, algumas coisinhas que a gente não resolveu, a gente dificilmente vai ver Deus de uma forma, da forma que Ele é. Então a gente precisa perdoar o nosso Pai, né? A gente precisa perdoar aquele que foi escolhido por Deus. Não foi eu e você. Não foi a sua mãe e a minha mãe que escolheu esse pai. Deus já sabia que ele seria o seu pai. Se ele te feriu, se ele não cuidou de você, se ele te abandonou, se ele abusou, Deus já sabia que esse seria o seu pai. O DNA desse pai estaria em você. Então, o que a gente precisa fazer para viver o novo como filha é perdoar o passado como filha. Eu quero ser filha de Deus. Eu quero me ver e viver como filha de Deus. Eu preciso perdoar o pai que me fez filha, o pai terreno. Porque o pai terreno, ele é uma representação de Deus aqui. E pode ser que ele não tenha sido para você uma representação de Deus. Pode ser que ele não tenha sido. Como eu falei, pode ser que você tenha sido ferida demais pelo seu pai. Pode ser que você tenha tido muitos problemas na sua infância por conta dele. Pode ser que você nem tenha conhecido ele. Mas Deus hoje está nos chamando a perder. Como assim, Ana, perder? Perdão é perder. Perder para ganhar. E o reino é ou não é a gente perder para ganhar? O reino é perder para ganhar. Perder aos nossos olhos para ganhar o que é eterno. E como eu falei, né, eu senti de repetir aqui, trabalhador trabalha por salário, filho, herança. Trabalhador trabalha para alguém. Quem tem um pai trabalha com o pai, com o pai. Então, o que que é esse versículo que eu li aqui logo no início, né? Cadê? E agora, pai, o que vamos fazer? Como as crianças fazem. Romanos 8, 15 e 16 que eu li aqui. E agora, pai, o que vamos fazer? Você não está conseguindo perguntar. E agora, pai, o que que eu vou fazer nessa situação? Porque você não está vendo ele como pai. Você está vendo ele como Senhor, como Deus, como qualquer pessoa. Mas sabe o que que ele quer? Ele quer ser chamado e considerado como pai. Porque a oração do Pai Nosso não fala Senhor nosso Deus, Salvador, resgatador. A oração do Pai Nosso é Pai Nosso que estás no céu. Ele quer ser conhecido como Pai. Ele quer ser visto por nós como Pai. E como eu falei,
eu comecei a falar, né, sobre esse documentário que eu estava assistindo, né, que fala sobre a adultização das crianças e tudo mais. E é triste demais, gente. É triste demais ver o que o inimigo está fazendo na infância dessas crianças. Estão crescendo com pais, sei lá, como é que a gente pode chamar esses pais? Que tipo de pai é esse? Permite, permite crianças crescerem em ambientes destrutivos para elas. Eu não sei o que permissíveis, né? Eu não sei o que mais a gente pode fazer para essas crianças lá que eu vi, mas eu sei o que a gente pode fazer agora, aqui pra gente. Perdoar como filha. Perdoar como filha. Boa noite, Antônia. Boa noite, Mariana. Perdoar como filha para que o nosso Pai Celestial seja visto por nós como Pai realmente, sabe? Para que a gente possa dizer, como esse versículo aqui que eu li, Romanos 8, 15 e 16. E agora, Pai, o que vamos fazer? E agora, Pai, eu tô com uma dívida, eu não sei como pagar. E agora, Pai, o que que a gente vai fazer? Eu tô com esse diagnóstico aqui que eu não sei como resolver. E agora, pai, eu tô com um filho adolescente que tá entrando na puberdade e eu não sei como falar com ele, como conversar com ele. E agora, pai, eu tô com essa situação aqui que eu não consigo resolver. Enfim, a situação que seja. E aí eu não consigo nem ver o meu pai como Deus, como alguém que vai olhar para minha dívida e vai, não, Deus tem coisa demais para resolver. Porque você ouviu do seu pai e ele tinha muita coisa. Não dava para ele. Peraí, agora isso é bobeira. O seu problema que você está apresentando pro seu pai, ele dizia: peraí, agora eu tô ocupado. Aí você acha que Deus, o teu pai, o Abba, também vai dizer isso para você. Peraí, eu tô ocupado. O problema da Antônia é maior. Agora eu tô resolvendo o problema da Antônia. Não, Alexandra, eu não vou resolver o seu porque o seu é bobeira. O da Antônia é maior. Não, peraí, que eu tô vendo a guerra da Ucrânia com a Rússia. Agora eu não tenho tempo para ver o seu cartão de crédito que tá vencendo a fatura e você não tem dinheiro. Eu não tenho tempo para você. Você acha mesmo que Deus pensa isso? Que Deus faz assim? Não. Só que a gente não chega com ele como essa filha, né? Que apresenta as pequenas e as grandes coisas. E agora, papai? O que nós vamos fazer? E agora, papai? Eu tenho um problema aqui que eu não sei resolver. Me ajuda? E agora, pai? O que a gente vai fazer, pai? Ele tá junto. Ele não tá à parte do teu problema. Ele não tá, ele não é surpresa para Deus, ele não tá sabendo. Ele só vai saber quando a bomba estourar. Não, ele já sabe. Nada pega ele de surpresa. E eu não sei se foi na segunda ou se foi na sexta-feira, numa ministração, agora eu já não sei se foi na segunda ou na sexta que eu falei, e foi muito forte. Acho que foi na de sexta passada, que quando eu falei de rejeição, que eu falei, papai tá aqui. Você já ouviu papai tá aqui? Filha, papai tá aqui. Na sexta, né, Paty? Foi. Filha, calma, papai tá aqui. Se você puder agora, fecha o olho 5 segundos. Eu vou falar, mas escute como Deus estivesse falando para você. Eu sei que eu não tenho a voz de Deus, mas escute como se Deus estivesse falando para você. Filha, papai tá aqui. Filha, papai tá aqui. E ele tá.
ele tá. E eu queria, é, como eu falei, eu não sei como é que foi o teu pai aqui na Terra. Um dia quando eu fazia terapia, eu ouvi a psicóloga falando pra mim assim: e se seu pai nunca mudar, o que que você vai fazer? Você vai viver a vida esperando que ele mude? E você vai estar sempre com isso aí preso, sem romper, sem viver as coisas que você precisa viver porque você está esperando ele mudar? E se ele nunca mudar? A gente precisa perdoar o que ele foi. Eu sei que eu não estou falando com mulheres que só tiveram, assim, de repente, um pai ausente. Pode ser que o problema que da tua paternidade, da tua infância, não foi só um pai que estava muito ocupado trabalhando, que já é marca pesada. Às vezes o pai está só trabalhando e não está perto de você, você teve ausências, mas pode ser que tenha sido um pai abusador, pode ser que tenha sido um pai que te feria, te machucava fisicamente. Eu sei, eu sei que cada uma de nós tem uma história aqui, né? Mas Deus, ele não coloca o perdão condicional. Você tem que perdoar se for uma coisa leve. Não, ele nos convida a perdoar. Eu botei uma palavra bonitinha, convida. Mas ele não nos convida, não. Ele manda perdoar. Anda, mas você não tá entendendo. É imperdoável. O que ele fez é imperdoável. Gente, mas a gente vai perder mais tempo da nossa vida segurando essa dor. E sabe, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e eu estava falando que quando eu perdoei da forma que Deus queria que eu perdoasse uma pessoa, que eu julgava ser imperdoável aquilo que ela fez, que essa pessoa fez, quando eu perdoei, é, eu falei para Deus, eu já tinha perdoado e Deus falou, agora você vai dizer para essa pessoa que você perdoou ela. E eu falei, Deus, mas não precisa disso, né? Na Bíblia não tá falando que eu tenho que dizer para ela que eu perdoei, mas o próprio Deus estava dizendo para mim que era para eu falar para essa pessoa que eu perdoei. E aí o que que eu pensava? Se eu falar para essa pessoa, pensa, a Mariana fez alguma coisa comigo. Aí eu falo para ela assim: tudo bem, você tá perdoada. Não parece que fica mais leve o que a Mariana fez quando a gente fala isso? Tipo assim, parece que não foi tão grave o que ela fez, porque eu tô falando, você tá perdoado. Parece que é isso que a gente pensa, ou só eu que penso assim, né? Parece que quando a gente perdoa, assim, parece que quando eu falo pra pessoa assim, tá tudo bem, eu te perdoo. Parece que o negócio passou. Sim, não doeu. Só que tem coisas que a gente, que são tão doloridas, que a gente não quer dizer nunca isso pra pessoa, né? Você tá perdoada. Só que era exatamente isso que Deus estava me pedindo. Você vai dizer para essa pessoa que tentou te matar. Você vai dizer para ela que essa pessoa está perdoada. Gente, me doeu muito. Me doeu muito. Me doeu muito. Mas foi a partir desse perdão e dizer para essa pessoa que essa pessoa saiu das minhas costas e ela saiu do meu pensamento, porque eu estava aprisionando essa pessoa no meu pensamento e essa pessoa estava aprisionando os meus pés e as minhas mãos, porque eu não tinha, eu vou dizer, eu achava que eu já tinha perdoado, só que às vezes Deus nos convida, às vezes não. O perdão exige ação. Eu não sei se você vai ter que dizer para essa pessoa que ela está perdoada. Às vezes não é dizer, mas às vezes é uma outra coisa que Deus vai te falar. Você vai ter que cuidar dela, você vai ter que
ela tá no leito do hospital, você vai ter que visitar essa pessoa. Eu não sei. Às vezes ela já faleceu e tudo bem, você vai ter que perdoar mesmo assim. E se a pessoa faleceu, o perdão também precisa ser, porque não é sobre aquela pessoa, é sobre você, né? O perdão é sobre você, não é sobre outra pessoa. Então, gente, eu tive essa experiência de perdoar o imperdoável. Então, se você tem aí alguma coisa que, como eu tô falando sobre paternidade, se você tem alguma coisa que você julga, não, o que meu pai fez é imperdoável. E sabe por quê? Sabe o que pra gente é imperdoável? É aquela pessoa que tinha que cuidar da gente e não cuidou. Aquela pessoa que tinha que nos dar carinho e abusou. Aquela pessoa que tinha de nos proteger foi aquela que nos feriu, nos traiu, nos humilhou, nos fez vergonha. E é essa pessoa são os erros imperdoáveis. Só que essa palavra não existe para Deus. Imperdoável não existe para Deus. Porque que foi que você fez? Que ele disse, não, isso aí é imperdoável. Isso aí eu não vou perdoar você. Nada. Então, nós precisamos fazer isso. Eu não falo com esse sorriso assim de alguém que não teve que perdoar coisas imperdoáveis. Eu tive que perdoar coisas imperdoáveis. Eu não falei no sentido de é, modo de dizer. Eu realmente tive uma tentativa de alguém tentou me matar fisicamente. E eu tive que perdoar essa pessoa. Ou seja, isso é bem imperdoável, né, gente? É bem Com imperdoável. certeza. Qual é o seu imperdoável? O que o seu pai fez que é imperdoável, que você precisa perdoar? Porque a filha precisa perdoar esse pai para a filha poder romper e ver o pai celestial como pai. Às vezes você fica perguntando, por que que isso aqui não muda na minha vida? Por que que isso não muda? Você precisa perdoar. O perdão trava a nossa vida em tudo, em tudo, em tudo. Então a gente precisa perdoar. Agora, mais do que isso, mais do que perdoar, a gente precisa resolver essa questão da paternidade. E sabe como a gente resolve a questão da paternidade? Primeiro passo, perdoando o pai terreno, como eu falei. E outra coisa é renovando a nossa mente, entendendo que eu não sou órfã, eu não sou órfã. Eu fui adotada por um pai que nunca me abandonou. O seu pai terreno te abandonou? O pai celestial nunca nos abandona. O pai terreno abusou? O pai celestial nunca te tocou indevidamente. E isso, gente, eu sei que não é assim apertar um botão, não é apertar um botão, não tem isso, né? A gente gostaria muito, né, de ter coisas assim que a gente só apertava um botão e tá resolvido. Mas não é assim que funciona, né? Mas não é difícil se eu falo, olha, olha, olha agora que eu vou ler esse versículo novamente, não o versículo todo, só essa frase, para que a gente nunca mais esqueça. E agora, pai, o que vamos fazer? Você quer ter um problema e ter alguém para dizer, e agora, pai, o que vamos fazer? A gente precisa resolver esse problema da nossa paternidade. Porque você tem um problema impossível para resolver? É só o pai que pode resolver isso. Filha, papai tá aqui. Gente, eu tive muitos problemas também na minha paternidade. Muitos problemas. Eu cresci
muitos problemas da minha paternidade, né? Como filha terrena. E foi um processo ver Deus como pai. Um processo ver Deus como pai. Mas não, eu entendi que eu não podia mais fugir desse assunto. Eu fugia desse assunto. A gente não pode mais fugir. Ana, como é que a gente resolve então? Primeiro, perdoando o pai terreno e se entregando ao processo de Deus. Deus, eu, eu não sei qual é o passo que eu tenho que dar agora. Eu não sei o que que eu tenho que fazer, mas eu decido, eu escolho perdoar e eu escolho ser filha. Eu quero te ver como meu pai. Eu quero ser como filha que vê o pai como o único que pode resolver, o único que eu tenho para amar como pai. Porque sabe o que acontece? Ai, Jesus. Sabe o que acontece quando a gente não tem um pai terreno, terreno mesmo, uma paternidade terrena resolvida? A gente fica a nossa vida toda procurando amor no marido, nos filhos, na comida, em um montão de coisa. A gente fica procurando um salvador, alguém para resolver o nosso problema. Em várias coisas a gente fica tentando resolver o nosso problema, né? É, e, bom, meninas, é isso. Deus está nos chamando para sermos aquelas que têm a paternidade resolvida e ajudam a outras a serem filhas também. Porque quando uma mulher olha para gente, olha e fala assim, uau, ela realmente se comporta como uma filha. Nossa, por que que ela acessa coisas na herança? Eu não estou conseguindo acessar se eu também sou filha. Porque às vezes a gente está se comportando como escrava, como alguém que só tem um senhor, que fica mandando na gente o que tem que fazer o tempo todo. E não como alguém que tem direito a uma herança, né? Não como alguém que tem um pai que também ajuda a gente a resolver aqueles probleminhas e os problemões, né? Gente, olha, isso é tão forte. Eu falei na sexta-feira passada, né? Que essa frase que eu já repeti aqui, filha, papai tá aqui. Deus, ele me falou 2 semanas antes essa frase, e aí lá na hora, na sexta-feira passada, do nada essa frase me veio na mente. Filha, papai tá aqui. Aí eu entendi que era por que que ele tinha me falado antes. Ele falou, filha, papai tá aqui. Ele falou pra eu anotar, anota essa frase. Tipo, pra eu não esquecer. E aí, na sexta-feira passada, na hora, eu lembrei dessa frase. E eu entendi. E agora eu tô repetindo essa frase, porque ela tem conexão com o que a gente tá falando hoje também. E se você não assistiu, gente, se você não assistiu a ministração na sexta-feira passada, se você não estava aqui ou não assistiu, eu queria te convidar a assistir essa ministração. Não é porque a Ana estava ministrando, não, é porque era o Espírito Santo que estava ministrando. Glória. Eu queria que todo mundo assistisse. Porque, assim, ó, todo mundo da face da terra. Porque eu sei que alguma coisa alguém vai tirar dali. Porque foi, assim, ó, foi o próprio Deus, assim, falando 100% daquilo ali, sabe? O próprio Deus falando com a gente. Então, se você não assistiu, é a cura da rejeição. Só um minuto.
Chamou. Gente, desculpa. Voltei. E então eu gostaria que todo mundo assistisse mesmo, porque realmente foi algo que tem conexão, inclusive com essa ministração de hoje, né? Peraí. Amém. Eu não sei se alguém quer compartilhar alguma coisa, eu vou parar de gravar aqui para quem quiser compartilhar alguma coisa.